Oi, gente, hoje eu tô aqui no meu ateliê, né? Por isso que eu tô aqui com esse cenário aqui dessas linhas aqui atrás, ó, né? Deixar um pouquinho colorido. E eu tô refletindo aqui sobre uma situação que às vezes pode acontecer na sua vida, que é uma coisa que sempre acontece na minha, que se você não tiver conectado com o universo, não perceber muitas coisas que o universo quer te dizer, você fica ali sapateando ali em cima de uma situação. Então é assim, tem uma situação que acontece comigo, né? Que refletindo essa situação, eu vi o quanto que o universo às vezes nos dá momentos, né? E ele nos encaminha, né? E nos dá espaço às vezes para a gente fazer algo e a gente não consegue perceber, né? Se a gente não estiver desperto, não estiver lúcido aí, em ressonância com o universo, a gente não consegue aí enxergar, né? Ter a nitidez aí dessa consciência. Então, a situação é o seguinte, às vezes, né? São situações até parecidas que às vezes acontecem, assim. Eu tenho um apartamento numa cidade vizinha e ele sempre tá alugado, tá assim, com inquilino. Às vezes, dá uns 3 anos, assim, ele tá na imobiliária. Mas aí quando o inquilino sai, eu tenho que ir lá arrumar o apartamento, ou às vezes eu tiro algo, né, de lá para limpar, sempre, né? Aí faço o Ho'oponopono também pro meu apartamento, né, para limpar as energias, né, gente? Porque quando tem inquilino, sempre muita gente, né, que sai e entra ali e as energias ali, né, que ficam ali, né? Então, eu limpo as energias, transmuto a energia, abençoo ele para mim não ficar, né, compartilhando energias, né, para prosperar, para que eu possa atrair inquilinos abençoados, né? E daí, gente, o que acontece? Às vezes, quando sai o inquilino e eu tenho que ir lá limpar, como eu tenho meu serviço, né, que eu sou autônomo, né, eu mexo com cortina, eu vendo cortinas, pego encomendas. E às vezes eu tô aqui apurada aqui no meu serviço e não consigo e fico protelando para ir lá, porque é uma cidade vizinha e eu tenho que às vezes resolver essa situação de ir lá limpar, né, já deixar, né, prontinho lá, né, limpinho para alugar, né? Eu gosto de deixar um ambiente cheiroso, né, da pessoa ir lá ver, e, né, gostoso. Então, aí eu fico às vezes de mãos atadas, porque daí eu fico, ai, mas eu tenho serviço para entregar, ai, amanhã eu vou. Sabe aquelas coisas que a gente fica protelando? E o que eu percebi? Já aconteceu essa situação comigo. E muitas vezes o que o universo fez? O universo. Então, o que o universo fez? O que eu percebo? O que eu percebo quando acontece isso? Eu fico protelando ali e eu vejo que o universo diminui o meu serviço aqui no ateliê. Tipo, pelo menos é isso que eu vejo, tá? E eu começo a ficar mais tranquila aqui com o serviço, né? Sem muito assim aquele compromisso de ter que entregar, que às vezes o cliente fica, né, perguntando, quando que a minha cortina vai ficar pronta, né? Aquilo ali eu não posso sair, né? Ou o cliente vem buscar alguma encomenda que eu tenho que receber, né? E fico ali, preso ali, né? Aqui, né? Preso aqui no ateliê, né? Tendo que ficar aqui esperando o cliente, às vezes não posso sair para fazer minhas coisas. E a sensação que eu tenho é que o universo começa a me deixar tranquila aqui no ateliê, tipo, sem muita encomenda, mais tranquilo, de um jeito que eu possa sair e fazer as minhas coisas pendentes, né? E daí, o que eu percebo? Quando eu saio daí para ir lá resolver essa situação, né? Ir lá limpar, às vezes eu tenho que ir vários dias lá, porque eu vou
limpando, às vezes tem que mudar alguma coisa, né? Tirar alguns móveis de lá, então às vezes demora um pouco mais, e daí às vezes tem que pintar também, né? Deixar as coisas em ordem, né? E vai alguns dias às vezes, né? Mas eu percebo que daí quando eu finalizo aquilo ali, né? Que eu volto para o meu ateliê, as coisas começam a fluir de novo. Eu começo a ter bastante serviço de novo, né? E daí, gente, foi que eu me toquei disso daí, que quando, às vezes não só em relação a essa situação do apartamento, eu tô contando essa situação, que é um exemplo, né, que às vezes acontece, mas às vezes, quando eu vejo que o universo me deixa mais tranquila aqui no ateliê, que eu não tô com muito serviço, que eu tô mais tranquila, o que que eu percebo? O universo tá querendo que eu faça algo, que é para mim fazer algo fora daqui, que eu tenha tempo, ele me dá um tempo para mim, tipo assim, não ficar só naquela rotina de vir aqui no ateliê, ir caminhar, né, que à noite eu sempre saio para caminhar e ficar nessa mesma rotina. Às vezes o universo muda algo lá fora para mim, para que eu tenha que me movimentar, entendeu? Então eu sempre percebo que quando eu tô tranquila aqui, eu penso, peraí, eu tenho algo pendente para resolver lá fora, eu fico, entendeu? Ou simplesmente é porque é para mim me movimentar, tipo sair, ir para o centro, me arrumar, sair para comer alguma coisa, para passear, ver gente, né? Às vezes é porque é para mim fazer algo diferente, entendeu? Então, gente, perceba essa comunicação, o universo. Às vezes ele tá abrindo ali um espaço para você fazer algo e você fica ali sapateando. Porque, gente, se eu não tivesse essa, né? Não tivesse me tocado dessa consciência de que o universo tá me ajudando, o que eu ia pensar? Eu ia pensar, se eu não tivesse conectada, se eu não estivesse conectada com o universo, o que eu ia, né? O que eu ia pensar? Eu ia ficar fraco de serviço, eu ia ficar aqui sapateando para tentar movimentar alguma coisa aqui, não ia lá no apartamento arrumar o que eu tenho, ia ficar ali, nossa, mas eu não posso também sair daqui porque querendo ou não, né, gente, quando eu vou para lá, eu acabo também gastando, né, um pouco, porque eu tenho que chamar o pintor, eu tenho que arrumar, né, qualquer coisinha, ou trocar uma cortina, né, eu tenho que esse movimento, lógico, né, gente? Toda vez que você sai, mesmo que você vai passear, você vai gastar alguma coisa. E daí eu já fico naquele pensamento, nossa, eu não posso também ficar indo, saindo lá só para gastar se aqui já tá fraco, tá devagar. E eu acabo caindo aí, você entendeu? Caindo nesse pensamento, né? Se eu não tivesse essa consciência. Mas eu confio tanto nessa que o universo forma esse quebra-cabeça que eu já me adaptei aí com essa linguagem do universo. E eu percebo, gente, que sempre acontece isso. Às vezes eu entendo que o universo quer me dizer para mim ir fazer algo que é para mim, ou ir passear, ou resolver algo pendente, né? Ele tá me dando aí um tempinho, tá? E eu percebo que quando eu vou lá resolver esse algo pendente, quando eu volto, as coisas começam a fluir novamente. Então, quer dizer, isso aí foi o universo que me deu aí um tempinho para mim fazer outras coisas, para mim não ficar só ali, né? Então, gente, tentem identificar essa linguagem do universo. Às vezes o universo ele tá te dando um tempinho aí para você, né, fazer algo, tudo, e a gente fica ali procrastinando, sapateando, né? Coisas simples, gente, do dia a dia, coisas que você pode mudar aí dentro da sua rotina, né? Porque, gente, eu mesmo eu tenho uma vida simples, de uma simplicidade, porém, o que eu fiz? Eu fui encaixando coisas no meu dia a dia que foi dando uma leveza, foi me dando
uma paz, né? Uma estabilidade emocional, né? Saúde mental, prosperidade, gente, ela não se trata só de ter dinheiro, né? Não adianta você ter dinheiro se você vive em terapia, se a tua saúde mental não está bem, né? Entendeu? O dinheiro não é nada se você depende de remédios para viver, né? Então, a prosperidade ela é um todo, né? Então, eu faço isso, gente, dentro da minha rotina, né? E hoje mesmo eu estava pensando isso, eu sou tão grata porque dentro da minha rotina simples, fui colocando coisas que foram me deixando me sentir bem, né? Como à noite, quando eu chego em casa, né? Às vezes eu saio daqui até 6h30, 7 horas, dependendo, né? Se eu tenho que esperar algum cliente. E depois eu vou na praça lá, gente. Eu faço alongamento, vou naquelas academias ao ar livre, tá? Aí depois eu dou ainda algumas voltas lá na praça. E eu acabo ficando lá 1h30, 2 horas, né? Então eu chego em casa, aí depois eu vou relaxar, tomo um banho, tudo. E daí eu vejo que eu tô assim. Um cansaço, mas é um cansaço de uma energia boa, gostosa, e parece que eu quero relaxar e eu estou bem, né? Ao contrário de quando eu chegava em casa e às vezes ficava ali no celular né, ficava aquela coisa. Então você pode mudar de pouquinho, gente, né? Vai encaixando coisas saudáveis na sua vida, que você vai se sentindo bem, né? E praticando o Ho'oponopono e fazendo meditação, né? E vai aí, a gente vai, como que diz, de grão em grão a galinha enche o papo, né? A gente vai galgando aí aos poucos, né, gente? E as coisas vão melhorando. Para que lá na frente a gente possa estar sempre assim, saudável, com uma mente próspera, né? Evoluindo o espírito, né? Assim é a evolução espiritual. E ter esse entendimento do que o universo quer me mostrar, o que eu, né? Quando você está na dúvida, pergunta para o seu subconsciente, pergunte ao universo o que você quer me mostrar, universo, o que eu devo fazer, né? E vai vir a resposta, né? E você vai conseguir, pede para que você tenha consciência para saber o que o universo está querendo te mostrar, que às vezes, gente, são coisas simples, né? Coisinhas simples que é para você fazer aí do dia a dia, tá? Que essas coisas simples aos poucos, né, vai te tornando uma pessoa melhor, com uma consciência melhor, uma mente saudável, né, gente? Então isso é tudo, você ter uma mente saudável. Então desejo a vocês, né, que a consciência, que a luz, né, que vocês consigam ter a consciência de luz, que a luz dê consciência para vocês ter esse entendimento aí do universo. Gratidão sempre, gente, sempre.